Olá, eu sou o Alan Rios, criador de conteúdo na Facur, e seja muito bem-vindo a esse nosso canal, onde abordaremos os temas mais discutidos atualmente no cenário político, econômico e histórico. E hoje iremos esclarecer para você sobre o movimento que ganhou nessas últimas semanas uma repercussão imensa em todos os veículos de comunicação, gerando debates calorosos tanto nas redes sociais, veículos de comunicação, analistas comportamentais e até mesmo de nossas maiores entidades governamentais. Falaremos sobre o movimento Antifa e discutiremos aqui sobre como ele se originalizou, suas pautas, métodos e se realmente este movimento é legítimo ou se tem algum outro interesse por trás de seus atos. Hoje, o assunto será tão polêmico quanto os demais que falamos anteriormente. Então, antes de continuar, se inscreva no canal e aperte o sininho de notificação para continuar sempre recebendo novos vídeos como este. E confira também os nossos demais vídeos postados, para você estar sempre antenado nos acontecimentos mais importantes atualmente, apresentados e analisados com um ponto de vista muito mais crítico e questionador do que em qualquer outro lugar. Estamos acompanhando, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos atualmente, uma grande movimentação popular, esta autodenominada como Antifa, ou popularmente falando, movimento antifascista. Movimento este que surgiu e ganhou notoriedade nos anos de 1920 e 1930. Este movimento surgiu através de líderes revolucionários e militantes esquerdistas, inicialmente nos Estados Unidos, onde tinham como objetivo principal a luta pela união dos povos, e sua luta era contra organizações nazistas que ganhavam força gradativamente com a sua ideologia de supremacia branca perante todas as demais raças. Ou seja, este movimento popular tinha como objetivo conscientizar a população sobre a igualdade de gêneros e raças e lutava contra ideologias discriminatórias e fascistas. E caso você não saiba, fascismo ou governo fascista, como atualmente é muito falado e classificado o governo do nosso atual presidente Jair Bolsonaro, é nada mais nada menos que uma ideologia ou plano de governo que tem como principal característica o regime ditatorial, ou seja, um grupo de pessoas ou governo que, através da força, sendo ela muitas vezes e historicamente militar, impõe suas regras, ideologias e vontades em prática, reprimindo tudo e todos que se colocarem contra ela. Na história, podemos observar essa prática sendo aplicada pelos nazistas na Alemanha. E atualmente podemos observar países como a Coreia do Norte e a Venezuela que vivem cenários políticos ditatoriais, onde o Estado é maior que a sua população. Atualmente, este movimento Antifa retornou e ganhou notoriedade através de manifestações geradas nas últimas semanas, tanto nos Estados Unidos e no Brasil também. O surgimento destas manifestações nos Estados Unidos tiveram como gatilho a morte do cidadão americano George Floyd por um policial norte-americano, tendo como agravante George ser um cidadão negro e o policial que o matou asfixiado com seu joelho ser um cidadão branco. Tudo ocorreu devido a uma suspeita que a polícia tinha sobre um indivíduo estar envolvido em uma série de tentativas de usar cartões falsos em lojas de conveniência. Após atender esse chamado, a polícia identificou George como um suspeito em potencial e imobilizou ele, colocando algemas em suas mãos, e o policial em questão o imobilizou mantendo seu joelho pressionado em seu pescoço. Através de vídeos gravados pelas pessoas ao redor, podemos constar que os populares que estavam no local informavam a todo momento que George estava ficando sem ar, mas a permanência dessa imobilização
resultou de fato uma insuficiência respiratória em George, levando ele à morte. A partir deste ocorrido, iniciou uma grande revolta e gerou o início de diversos protestos que duram até hoje. Protestos esses liderados pelos Antifas, organização esta originalmente não política, que tem como combater o racismo e a supremacia da polícia. E esta onda de movimentos nos Estados Unidos motivou o início de protestos aqui no Brasil também, através de um grupo autodenominado também como Antifa. Como podemos analisar, o movimento Antifa nos Estados Unidos teve como estopim a luta pelos direitos iguais, levando uma onda de conscientização para as pessoas que todos nós somos iguais, independente de nossa raça, cor ou ideologia. Porém, no Brasil, este movimento que está resultando nos protestos atuais tem um objetivo um pouco diferente. O objetivo principal é criticar o atual governo do Bolsonaro, o classificando como fascista, ditatorial, racista e homofóbico, tendo como característica principal a solicitação de sua saída do governo através de atos populacionais, muitas vezes estes violentos. E aqui chegamos em um cheque. Estamos acompanhando um movimento que luta contra o fascismo ditatorial, porém utiliza como recurso atos violentos e de degradação de propriedades públicas e também privadas para impor a sua fala e vontade. Historicamente, este movimento popular foi muito importante para combater o racismo predominante naquela época e infelizmente existente até hoje. É importantíssimo para combater regimes, ideologias e governos com práticas ditatoriais. Porém, realmente esses movimentos que estão ocorrendo neste momento são legítimos a estas bandeiras ou existe um interesse por trás desses movimentos? Podemos ter essa dúvida respondida analisando certas peculiaridades. Quando analisamos o comportamento dos últimos protestos ocorridos no Brasil e também nos Estados Unidos, temos como pauta a crítica de entidades corruptas, ou incentivo e apoio de algum projeto governamental, popular ou de algum político em questão. Estes protestos não apresentavam quase nenhum incidente violento, sendo eles, por sua maioria das vezes, pacíficos, por se tratarem de atos com pautas conservadoras. Porém, e infelizmente, quando analisamos os últimos protestos que defendem bandeiras importantíssimas como igualdade de gênero, racial e cultural, muitas vezes vemos no meio destes protestos pequenos grupos que vandalizam e realizam atos violentos, prejudicando e sujando a imagem desses atos populacionais que são realizados para reivindicar os seus direitos. Esses pequenos grupos ativistas que realizam esses atos violentos, classificados atualmente como atos terroristas pelos presidentes das ambas nações citadas aqui, são financiados por entidades revolucionárias militares e até mesmo por entidades governamentais de oposição, que têm como objetivo principal enfraquecer o governo atual. O que podemos concluir é que o movimento Antifa, ou antifascista, para ficar mais amigável ao entendimento, é um movimento que luta pela igualdade e combate ideologias ditatoriais e discriminatórias. Porém, será que este movimento que estamos acompanhando atualmente possui esta luta como seu principal objetivo ou está apenas se aproveitando, infelizmente, do caso de George para outros fins? Eu quero que você chegue à sua conclusão e deixe o seu comentário aqui sobre, pois ele é importantíssimo para nós. Muito obrigado por assistir esse vídeo no canal da Facur e esperamos ver você novamente em nosso próximo vídeo. Tchau!